Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Carlos de volta, trazendo sequência de aulas de saúde da mulher. Hoje vou introduzir métodos contraceptivos, um tema muito vasto, um tema que traz muitos métodos, por isso que a gente vai dividir essa aula em três aulas, na verdade em três aulas. E vamos lá. Primeiro, assim como nas outras aulas, vamos trazer questão de concurso para que a gente possa ir se situando, ver como é que esse assunto cai dentro dos concursos. Questão bem facinha, questão de 2018 da banca OCP, que é uma banca que faz muitas provas de enfermagem. Prefeitura de Feira de Santana. Dentre as alternativas a seguir, qual é o método contraceptivo que atua no balanço hormonal, podendo impedir a ovulação? Letra A, diafragma. Letra B, laqueadura. Letra C, DIU. Letra D, vasectomia. E letra E, pílula anticoncepcional. No finalzinho da aula, você vai estar apto ou apta a responder essa questão. Vamos lá para o conteúdo em si. Então, métodos contraceptivos, para quem não sabe o que são métodos para evitar a concepção, ou seja, métodos para evitar a gestação. Alguns métodos eles trazem como um plus a prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Hoje e nas próximas aulas a gente vai se deter a falar apenas sobre contracepção, ou seja, contra a gestação, contra a concepção. Primeiro, classificação. Então, quando a gente fala de métodos contraceptivos, existem muitos métodos contraceptivos. Alguns são distribuídos pelo SUS, outros não. Então, os principais são os métodos hormonais, inclusive esse é um método mais usado do que os outros, os métodos hormonais, e mais famosinhos são eles. Métodos de barreira. Os métodos hormonais, eles são os mais famosos, voltando lá nos métodos hormonais. Os métodos hormonais, eles são mais famosos porque eles são mais comumente usados. Os métodos de barreira, a gente pode citar aqui, por exemplo, a própria camisinha, o diafragma. Temos ainda o DIU. O DIU, ele não é tão conhecido assim, mas boa parte das pessoas conhecem o DIU. Métodos comportamentais, nós temos alguns métodos que não são tão eficazes assim para evitar a gestação. Os métodos comportamentais são mais indicados para quem quer engravidar, descobrir qual é o período ideal para engravidar. Método da lactação e amenorreia, esse é um método que alia, na verdade, a amamentação. Para quem não sabe, durante o período de amamentação diminui e muito a chance de a mulher gestar. Métodos cirúrgicos, a gente tem a famosa vasectomia no homem, a laqueadura de tubas nas mulheres. Anticoncepção de emergência, a famosa pílula do dia seguinte. Então, essas classificações aqui, elas são as principais classificações referentes a os tipos de anticoncepcionais. Hoje nós vamos falar do primeiro. De todos esses métodos a gente vai falar, os outros são mais rápidos, o que tem mais coisas para a gente falar são os métodos hormonais e a gente vai começar a falar sobre eles hoje. Tipos, quais são os principais tipos de métodos anticoncepcionais? Nós temos os orais combinados, temos as mini pílulas, temos hormônio injetável mensal, hormônio injetável trimestral e implantes subcutâneos. Qual a principal diferença entre eles? A principal diferença entre eles, além do método, do modo de usar, é o tipo de substância que vai em um método ou no outro. Primeiro, os dois hormônios que estão envolvidos em métodos hormonais, o nome já está falando lá, método hormonal. Quais são os hormônios? O principal é estrogênio e progesterona. Os derivados, na verdade, do estrogênio e progesterona. Mas a título de didática, lembrem sempre que essas pílulas injetáveis eles são formados de estrogênio ou progesterona, ou os dois.
A principal diferença aqui está entre os primeiros anticoncepcionais orais combinados, o nome já está dizendo, combinado, ele vem com 2 tipos de hormônios, o estrogênio e a progesterona. As minipílulas, elas vêm só de progesterona. Hormônio injetável mensal, eles são combinados também, eles vêm de progesterona e estrogênio. Hormônio injetável vem só progesterona e os implantes subcutâneos é só progesterona. Por que é que eu preciso saber se vem progesterona ou se vem combinado, se vem os dois? Porque alguns desses aqui, por exemplo, uma das funções é que os hormônios que vêm estrogênio não pode ser usado por lactantes, mulher que está amamentando. Então, desse caso aqui, desses 5 que nós estamos vendo, apenas as minipílulas e o injetável trimestral pode ser utilizado pela gestante, pela lactante, na verdade, que é quem está amamentando. Todos eles possuem uma boa eficácia, uma eficácia alta. A eficácia varia entre 0,1% a 0,3%, ou seja, de cada 1.000 mulheres, o método falha em uma, por exemplo. Vamos falar primeiro de todos esses, vamos falar na ordem de todos. Primeiro, os anticoncepcionais orais combinados, como eu já falei antes, são combinados entre 2 tipos de hormônios, estrogênio e progesterona. Como é que eles agem? Eles vão agir inibindo a ovulação, ou seja, ele vai lá no ovário e impede que o ovário ejete o óvulo. Torna o muco espesso e alterações do endométrio. Torna um muco espesso, ele vai fazer com que o muco, a mulher ela tem todo o útero e todo o canal vaginal revestido pela secreção. Essa secreção, depois do ato sexual, os espermatozoides nadam pela essa secreção. Então, o que é que o anticoncepcional faz? Nesse caso, o anticoncepcional combinado. Ele vai fazer com que esse muco fique espesso, fique grosso, fazendo com que o espermatozoide não tenha mobilidade nesse muco. Alterações do endométrio vai fazer com que o endométrio reduza de tamanho, diminuindo a chance dos óvulos fecundados entrarem lá, e podem alterar a motilidade e secreção tubária. Outra coisa que pode acontecer é que lá na tuba uterina, a tuba uterina ela faz com que o óvulo ande pela tuba uterina através de movimentos. E os anticoncepcionais eles fazem com que a tuba uterina diminua esses movimentos. Isso vai fazer com que o óvulo fique lá preso pela tuba uterina até perder o seu período de fecundação. E secreção tubária. Para que o óvulo e o espermatozoide possam se encontrar, é preciso que eles andem por dentro da tuba uterina. Então, a secreção tubária é importante também. Então, o anticoncepcional diminui a secreção tubária, altera a secreção tubária, altera a motilidade dos tubos. Quais são os tipos de anticoncepcionais orais, as pílulas orais combinadas? Nós temos 3 tipos, que é o tipo monofásico, o tipo bifásico e o tipo trifásico. O tipo mono, já quer dizer é só um tipo de comprimido, vem em torno de 21 comprimidos, 21 ou 22 comprimidos, sendo que a mulher vai tomar por 21 dias, ou seja, cada comprimido de 1 dia, e passar 7 dias sem tomar. Alguns fabricantes colocam 30 comprimidos, ou seja, 21 que vai ter o hormônio, os hormônios misturados, e 7 dias de hormônios, na verdade comprimidos sem ter hormônios, o famoso placebo. Bi, já está falando, bi são 2, então são 2 tipos de comprimidos, 2 tipos em concentrações diferentes e cores diferentes, como aqui o da cartela. Aqui na cartela, vocês estão vendo que tem comprimidos brancos e comprimidos vermelhos, ou seja, 2 tipos de comprimidos com cores diferentes. E ainda temos os trifásicos. Os trifásicos, 3 comprimidos com 3 cores diferentes. Quais são os efeitos que os anticoncepcionais orais, as pílulas podem trazer para as mulheres?
Esses efeitos secundários servem para os outros anticoncepcionais hormonais que eu vou falar também. Então, estou trazendo aqui nos orais combinados, mas a gente pode transpor para os outros. Alterações de humor. A mulher pode sofrer alterações de humor, seja para tristeza intensa, diminuição da tristeza. Cada mulher pode acontecer uma reação diferente. Náuseas, podem causar náuseas, afinal de contas, todos os comprimidos causam náuseas e os anticoncepcionais têm uma maior chance. Vômitos, podem causar cefaleia, dor de cabeça, nervosismos, tontura, mastalgia, todo nome que terminar em algia significa dor. Então, nesse caso aqui, mastalgia significa dor nas mamas. Temos ainda alteração do ciclo menstrual. Se é um hormônio, se as pílulas são feitas de hormônios que atuam no ciclo menstrual, é claro que elas vão ter alterações, vão causar alterações nesse ciclo menstrual. Inclusive, os anticoncepcionais orais, eles são utilizados para fazer com que a mulher regule o seu ciclo menstrual. Mulheres que têm um ciclo menstrual, digamos que alterado. Ainda cloasma. O cloasma são manchas no rosto, assim, ó. Esse tipo de mancha aqui é a famosa cloasma ou melasma. Complicações. As principais complicações são AVC, isso, os anticoncepcionais orais, eles podem causar problemas circulatórios. O principal deles é o AVC, a trombose venosa profunda, ou seja, formação de trombos nas veias. Assim, ó, formação de trombos nas veias, ó, o trombozinho lá, vermelho, dentro da veia, e o infarto do miocárdio. Pode causar infarto no miocárdio também, o que acaba fazendo com que uma artéria, a artéria coronária do coração, seja entupida. Temos agora como segunda classe de anticoncepcionais hormonais as minipílulas. Diferente dos orais combinados, as minipílulas vêm só com progesterona. Nesse caso, como ela só tem progesterona, ela pode ser utilizada por lactantes, puérperas que estão amamentando. Se não sabe o que é puérpera é a mulher que acabou de dar à luz, acabou de gestar até mais ou menos 40 dias. Ela age no endométrio, assim como os outros também agem no endométrio, faz espessamento do muco cervical, deixa o muco cervical que eu falo é um muco que é liberado lá na cervix, lá no útero. Lembrem de anatomia do útero, lá na primeira aula, viu? Inibe a ovulação e as cartelas, diferentes dos anticoncepcionais combinados, que vem com o número de comprimidos certinho para você tomar em cada ciclo menstrual. Essa daqui, as minipílulas, são 35 comprimidos, no geral, na verdade, em geral, a maioria deles, 35 comprimidos, sendo que ao terminar a cartela já dá sequência na outra, ou seja, de forma consecutiva, não para. Já nos anticoncepcionais combinados, orais combinados, é necessário ter uma interrupção da cartela para depois poder iniciar a outra. Nós temos ainda o injetável mensal, que é intramuscular. Esse é combinado, vem com estrogênio e progesterona. Esse tem um porém, assim que termina de fazer por exemplo, suspendeu o anticoncepcional na mulher, ela só consegue ovular normalmente depois entre 60 e 90 dias, ou seja, de 2 a 3 meses para ela poder engravidar de novo. Isso depende muito também do período, do tempo que ela toma anticoncepcional. Se ela toma esse anticoncepcional há muitos anos, esse tempo vai aumentando. Se é há pouco tempo, esse tempo ele diminui. Mas o retorno ele gira em torno de 60 a 90 dias, 2 a 3 meses para ela voltar a ovular, se ela quiser engravidar de novo. Assim como os outros, inibe a ovulação, espessa o muco cervical e provoca alterações endométricas, alterações do endométrio. Temos ainda o anticoncepcional injetável trimestral. O mensal ele é feito de combinado, ou seja, estrogênio mais progesterona. Já o trimestral é só progesterona.
Se é só progesterona, quem é que pode usar? Lactantes. Então, a lactante pode fazer o uso de injetável trimestral, certo? Ele age da mesma forma, inibe a ovulação, espessa o muco cervical e o retorno à ovulação, dessa vez é um tempo maior, ou seja, a mulher, depois que ela suspende a injeção, ela tem que esperar de 9 até 16 meses para poder engravidar. Já no outro, no mensal, a gente acabou de ver que são de 2 a 3 meses. Aqui é até um ano, em média um ano, para ela poder engravidar de novo. É claro que isso vai depender de quê? Do tempo que ela passou usando. É claro que mulheres que usam há 2 anos vão precisar de um tempo menor para ovular de novo. Mulheres que usam há 10 anos vão precisar de um tempo maior para ovular de novo. Por último, nós temos os implantes subcutâneos. Esses implantes subcutâneos, eles não são oferecidos pelo SUS, são feitos só de progesterona e agem da mesma forma. Inibe a ovulação, espessa o muco cervical e diminui a espessura do endométrio. O endométrio, a parede do útero, a parede interna do útero é quem recebe o óvulo fecundado para fazer a gestação. Temos ainda que o retorno da ovulação é imediato, então é um dos métodos mais eficazes, inclusive ele dura 3 anos, eu esqueci de botar no slide, mas ele dura 3 anos e a taxa de erro desse método é de 0%, ou seja, não há relatos de mulheres que engravidaram utilizando esse método durante os 3 anos que funciona esse método. Como é que ele funciona? Ele é feito através de um implante subcutâneo, é feita a aplicação na face interna do braço, mais ou menos 2 a 3 dedos da fossa cubital, que é o cotovelo, daqui para cima, introduz na região do braço, certo? E fica lá por 3 anos. Chegamos ao final e vamos lá responder nossa questão. Vou repetir aqui para vocês. Dentre as alternativas a seguir, qual o método contraceptivo que atua no balanço hormonal, podendo impedir a ovulação? Então, vimos que dos métodos que são do tipo hormonais, nós temos a pílula anticoncepcional. Esses outros métodos a gente vai ver nas próximas aulas. Só para adiantar, diafragma é um método de barreira, laqueadura é uma cirurgia, o DIU é um dispositivo colocado dentro do útero, ele pode servir como um método de barreira ou como um método hormonal, existem 2 tipos de DIUs. Vasectomia é um método cirúrgico e a resposta da nossa questão, a pílula anticoncepcional, que é com hormônios, que pode ser progesterona ou estrogênio. Então, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Próxima aula, métodos contraceptivos, parte 2. Lembrem-se de compartilhar essa aula para ajudar as outras pessoas no Facebook, no Instagram, Twitter e YouTube. Se quiser me seguir em alguma rede social dessa, tá aí os links para você seguir. Então, tchau e até a próxima. Só esquecendo, aulas de saúde da mulher toda segunda-feira e aulas de SUS toda quarta.